Opa, aqui é o Michael Doni, criador da plataforma Relâmpago 3.3. Nesse desafio, nesse curso gratuito, eu estou explicando como é possível qualquer pessoa evoluir o equivalente a 3 anos em 3 meses no violão e na guitarra, independente do seu nível técnico atual. Nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 passos para você evoluir de forma relâmpago. É uma verdadeira receita secreta. Olha só, que eu decidi compartilhar em uma única aula. Pela primeira vez em 27 anos ensinando música, dentre muitas outras coisas, você vai aprender literalmente centenas de acordes em 15 minutos, cronometrados no relógio. E tem muito mais. Eu tenho certeza absoluta que vai ter muita gente que não vai gostar de saber que eu te entreguei esse conteúdo gratuitamente, enquanto eles estão cobrando uma fortuna por aí. E na maioria das vezes, olha só, trava a pessoa, igual já aconteceu comigo quando eu estudava lá atrás. Mas vamos que vamos. Na primeira aula eu falei para você os 12 erros comuns, altamente perigosos, que puxam o freio de mão, tornando o seu desenvolvimento muito mais lento, até paralisando, como eu falo muitas vezes. Esses erros são tão perigosos que podem te levar da euforia, daquele sonho de tocar, à desistência, sem você nem mesmo perceber. E o mais grave de tudo é que vários deles são ensinados e incentivados em quase todas as escolas e conservatórios. Eu falo isso por experiência própria, como aluno e como professor também. E foi nesse contexto todo que surgiu, para facilitar aí a memorização, o que eu brinco sempre, o método freio de mão puxado. Inclusive na primeira aula eu deixei uma atividade para você preencher, e essa atividade é seu raio-x dentro do desafio 3 anos em 3 meses. Se você ainda não viu a primeira aula, para tudo e vai lá e assiste ela agora. Porque sem assistir a primeira aula completa, para ter condições para preencher o seu raio-x inicial, pode esquecer a sua evolução de 3 anos em 3 meses. De verdade mesmo. Como você sabe, eu respondo pelos resultados dos meus alunos. Então eu estou falando o que você precisa fazer para acelerar o seu aprendizado já, a partir de agora. Tá ok? Eu quero agradecer a avalanche de comentários das pessoas que assistiram a primeira aula. Para responder a maior quantidade de perguntas. E se você ainda não deixou lá a sua pergunta, ou ainda eu não respondi, pode deixar sua pergunta na comunidade do Facebook. Eu estou fazendo o possível e o impossível para responder os comentários, as perguntas. Está sendo realmente incrível. É muito legal ver essa comunidade, uma comunidade de pessoas interessadas em se tornarem independentes musicalmente. Olha que louco. Livre de pastinhas, de cifras, livre daquelas flechinhas para cima e para baixo, livre desse método engessado que eu carinhosamente batizei como método de freio de mão puxado. Eu vejo pessoas comentando, me agradecendo pela iniciativa, pela atitude na comunidade, mas é importante ressaltar também que tudo isso está acontecendo porque conectamos as nossas forças. Isso é muito positivo. Somados, eu e você juntos, nós iremos mais longe, muito mais longe. Então vamos lá, os 5 passos para a evolução relâmpago, 3 anos em 3 meses. Primeiro passo, quebrar os paradigmas, mitos populares que acabam te travando, te paralisando e dificultando o seu aprendizado. Um deles é aquele que as pessoas dizem
que só conseguem tocar bem quem tem dom. E isso é absolutamente falso. Eu garanto. Esse mito deixa as pessoas preocupadas antes de começarem até mesmo a estudar. Qualquer pessoa pode tocar violão ou guitarra, isso é certo. Já tive centenas de alunos que nunca tinham pego em um instrumento, não sabiam cantar direito, não tinha ninguém da família que era músico. Todos nós temos capacidades de aprendizagem, temos capacidades de absorver informações que são passadas em diversas formas. Essa que é a grande sacada. Tem muita coisa na vida que a gente só entende ou passará a entender de outro ângulo, ou de outro ponto de vista, de outra forma, ou de uma forma diferente, talvez, da primeira vez que nos é apresentada. Outro mito é a pessoa falar que não tem ouvido para música, sendo que ouvido é simplesmente treinamento. Tudo é treinado. O seu ouvido, a sua percepção musical, você aprende a ouvir música, você aprende a tocar de ouvido, você aprende a tirar música, entender os timbres, você aprende tudo. Tudo existe um treinamento e isso é fato. Todos os músicos que já estão lá em cima sabem disso e falam e comentam que dom e ouvido é puro treinamento. Tá? Um exemplo prático é um mecânico que basta abrir o capô do carro e mandar você acelerar, ele ouve, ele já... Pô, o defeito é esse aqui, ó. Porque ele tem ouvido treinado. Mais um mito que é, sim, um dos campeões, que as pessoas falam assim, ó: não consigo me libertar das pastinhas, não consigo tocar sem ter a cifra na minha frente. Por que que isso acontece? Porque quando as pessoas começam a estudar errado, da forma errada, ela cria dependência visual da sequência que aparece na música. Então começa a tocar e esperando a hora da mudança e o ouvido fica preguiçoso, porque não consegue enxergar os padrões, as conexões que cada acorde tem um sobre o outro. E quando você começa a tocar sem olhar na cifra, o seu ouvido ele é obrigado a trabalhar, a perceber e sentir aquelas conexões. Aí você começa a ter sensações que você ainda não tinha tido, mesmo estudando 10, 15, 20 anos, como vários alunos me reportaram isso. E hoje já consegue tocar sem pastinha e sem cifras. Falando um pouquinho das minhas dificuldades que eu tinha anterior, o exemplo tá aqui, ó. Música pra mim era só assim, na pastinha. Tá? Não tinha muito o que fazer, não sabia o que fazer, perguntava para amigos, outras pessoas, como é que se descobria, qual é a nota que vinha depois, como é que sabe tocar, como é que faz aquilo ali. Em um mês, com as aulas do Doni, né, eu já consegui tirar de ouvido já 3 músicas, né, simplesmente pelo método dele. Só que sempre dependendo de cifras, né, nunca consegui evoluir, achava coisa de outro mundo uma pessoa tocar sem olhar as cifras, né? Mas eu tô vendo que é possível. Mais uma coisa que eu não aceito de forma alguma, e provo isso, já provei várias vezes, quando a pessoa tem aquela crença. Isso é uma coisa que vem lá de trás, é um paradigma. As pessoas falarem que está velha demais para isso, velho demais para aquilo. Para a arte não existe velhice. Você vai poder estar sempre desenvolvendo habilidades, principalmente na música, e vai te fazer bem. Não existe estar velho demais. Já provei de A mais B que qualquer pessoa pode sim tocar violão e guitarra e de forma fácil. Pois existe um treinamento fragmentado para o pessoal que acredita que está velho demais. Existem treinamentos que facilitam o seu desenvolvimento técnico, psicomotor, quanto o treinamento psíquico. A parte de memorização, você vai estar sempre ativo. E a ciência mostra e aponta vários e vários estudos de que quem estuda música tem de ter uma vida mais saudável, principalmente na parte mental.
tenho 89 anos. Antes do método eu não tinha tanto ânimo para estudar, agora eu estou mais animado para estudar, inclusive para recomendar esse método para outras pessoas que eu acho ele muito eficiente. Trouxe bastante, muito prazer para mim na minha vida. Eu toco em família, mas pretendo tocar na igreja também. E por um outro lado, tem pessoas que se acham novas demais para começar. Tem crianças que têm habilidades incríveis. E sim, é possível. Qualquer idade, qualquer pessoa pode sim tocar violão e guitarra. Tempo é algo que é uma questão de prioridade. Por que eu falo isso? Existem vários estudos, principalmente aqui no Brasil, que as pessoas passam de manhã até na hora de dormir 3 horas navegando no celular em redes sociais. Muitas vezes absorvendo conteúdos negativos, conteúdos que não são produtivos, que não somam nada de valor para a sua vida. E quando a gente perde tempo, um tempo precioso em redes sociais, até mesmo te prejudicando, porque a gente hoje, principalmente hoje, a gente precisa de coisas boas, a gente precisa de levar mensagens boas para o mundo, e a música faz bem, não só para você, mas para as pessoas que estão em sua volta. Então, se você tirar uma horinha para você estudar música, e você pode até fragmentar essa hora, fracionar, pegar essa hora, uma horinha, meia horinha de manhã ou na hora do almoço, à noite você estudar mais meia horinha, em vez de ficar vendo aí fake news absurdos ou coisas negativas que te levam para trás. E a música, o estudo da música, o estudo dessa arte vai fazer com que você evolua de todas as formas, não só artística, para quem toca na igreja, espiritualmente, para quem toca para alegrar a família, vai trazer só coisas positivas e a felicidade para as pessoas que estão em sua volta. Eu falo isso de verdade porque muitas pessoas reportam isso. Depois que a música entra na sua casa, na sua vida, você muda por dentro e consegue ainda mudar outras pessoas. Outra que é um absurdo, tem mão pequena. Não, isso não é verdade. Ter mão pequena é apenas uma desculpa. Existem vários vídeos de crianças na internet tocando violões que são maiores que ela. A questão é pura técnica, é um estudo técnico que você faz e você cria e adquire uma habilidade. Obviamente, estudando certo o conteúdo certo. Mas eu não posso deixar de mostrar o porquê estudar e criar uma técnica no instrumento para quem acredita ou realmente tem a mão pequena para determinados instrumentos. Às vezes a gente faz algumas colocações ou digitações e o polegar aqui, quando ele é travado, a gente trava o polegar, a mão não consegue alcançar determinadas casas. Então, por isso que é um exemplo do errado. E o polegar, quando ele é flexível, ele pode descer, ele pode subir, tá? Deixa eu virar o ângulo para lá e para cá. Você consegue alcançar girando a mão, o punho, o polegar, o dedo, porque ele é uma alavanca. Você consegue, mesmo com a mão pequena, fazer grandes extensões e acordes lindos, solos lindos no seu violão ou na guitarra. Mais uma, ó, essa é fera. Calo nos dedos. Quem que já não escutou falar assim, ó, você não tá tocando bem ainda porque você não calejou os dedos. Isso não é verdade, é falso. Eu toco o dia inteiro quase e nunca tive calo nos dedos. Quando a gente começa a tocar, e isso depende de vários fatores, né? A gente começa a fazer muita força, apertar. E quando você aperta com aquela ansiedade e tá tudo... E é natural, natural de verdade.
a gente começa a esfoliar a ponta do dedo. E talvez o seu instrumento ainda não esteja numa regulagem boa, com as cordas baixinhas, para você fazer menos esforço, menos pressão no braço do instrumento. Porque quando a gente esforça muito, você toca 3 músicas, a ponta do dedo está ardendo. E é natural. Mas quando você desenvolve a técnica certa, isso não acontece. Você pode tocar horas e horas, se divertir, ter uma habilidade boa e não machucar os dedinhos, que eles são sagrados e não vai ter esforço, não vai doer nada. Aliás, não pode doer nada, você tem que sentir prazer. Se estiver doendo as costas, o braço, o pescoço, o dedo, a mão, às vezes acontece quando a gente está começando e é natural, mas com um treinamento certo de você eliminar tudo isso e tocar como se o instrumento fosse parte do seu corpo. Então fique tranquilo, meu amigo ou minha amiga, que qualquer pessoa, criança, adulto, pessoas que acreditam estar velhas demais, não existe isso, pode aprender música em qualquer idade. Sim, e rápido. Os mitos são muito fortes e têm um poder de influenciar profundamente as pessoas. O modo que se faz as coisas é as que tornam complicadas ou simples demais. É o modo. Eu tenho até alguns estudos de casos de alunos que, se acreditassem em alguns desses mitos ou crenças limitantes, jamais poderiam falar esse tipo de coisa hoje, com a Thaís, que é deficiente visual. Olá galera, eu sou Thaís Cristina Castanho, tenho 27 anos, sou deficiente visual, estou há 4 meses no curso do Método Relâmpago com Michael Doni. Eu também passei pelas buscas incessantes de ter o objetivo de aprender a tocar violão. Dentro desses 6 anos que eu venho procurando através de vídeo no YouTube que eu não conseguia entender ou que não tinha uma descrição precisa para mim, são esses 4 meses que estão me fazendo a aprender mais. E ela não é a única não, existem outros alunos deficientes físicos, alguns faltam um dedo, mas vai lá, conseguem. Tenho mais alunos com deficiência visual que estão quebrando tudo. Tive aluno também que tinha um problema no braço, que não conseguia fazer nenhuma pestana e ele estava quase desistindo, mas ele seguiu em frente o seu sonho e virou produtor musical. Hoje ele tem bandas, já ganhou festivais de marcas famosas de guitarras e importadoras. Ele já ganhou fazendo música e enviando para esses festivais. Eu falo e arrepio de verdade, porque são pessoas vencedoras, sem limites, que não deram ouvidos a nenhuma crença limitante. O método fez com que eu desenvolvesse essa habilidade de tocar de ouvido. O método tem me ajudado bastante, impressionante a didática que você usa e que tem alavancado muito, entendeu? Até para tirar as músicas com muita mais facilidade, obedecendo aquelas sacadas que você dá, né? Os solos então nem se fala. O fato do calo no dedo doer já nem importa mais em função do resultado. Ele explica direitinho, principalmente esse método de estar assim treinando o dedilhar, que eu não tirava nem o dedo do lugar. E agora já estou levantando, faz uns dias que eu estou treinando, mas está muito interessante, muito bom. O segundo passo é harmonia funcional. Meu Deus, que isso, Doni? Isso é mais simples do que você imagina. É o que, em vez de ensinarem isso logo de cara, a grande maioria das escolas e conservatórios só ensinam quando você está estudando uns 9 meses, 1 ano, ou às vezes até mais. E acredite ou não, muitos não ensinam, nem ensinam isso. Ou seja, isso é para quem já é iniciante, está começando. Mas também para quem já é intermediário e toca um monte de músicas. É necessário sacar essa parada de harmonia funcional, a funcionalidade dos acordes. O acorde que prepara, que resolve as conexões, as cadências. Isso é de extrema
importância. E olha só, até para quem já é avançado, é importante entender e trazer uma nova forma para que você entenda que às vezes vai cair muita ficha, a música não tem fim, e muda tudo. Foi o que aconteceu comigo. Aprender a harmonia funcional iniciante logo de cara destrava e acelera o seu desenvolvimento, o seu e de muitas pessoas. Evitariam muitas desistências, frustrações e desperdício de tempo. Tempo, dinheiro, energia. Mas a pergunta é, você acha que eles invertem isso? Que daria perfeitamente já para ensinar logo no início por conveniência, por acaso ou por engano? Ou é por conveniência mesmo, já que quanto mais dependente você ficar, mais tempo ficará preso. E a resposta é óbvia, mas tira suas próprias conclusões aí. Agora eu vou te explicar o que é harmonia funcional iniciante e o porquê, quanto mais aplicada desde o início, ao invés de depois de um ano, faz com que você, ou com que qualquer pessoa desenvolva 12 vezes mais rápido do que seguindo o método freio de mão puxado. Bom, uma das perguntas que eu mais ouço as pessoas fazerem é: Doni, qual que é o próximo acorde? Como eu sei a hora de mudar? Como que eu sei o tom da música, a batida? Como que é isso? Como que é aquilo? E isso é muita gente. E olha só, por que isso acontece? Porque as pessoas, os conservatórios, as escolas apostam mais em teoria do que na parte prática. Então, quando você estuda muito teoria, você não consegue mais aceitar a música como arte. E é difícil você aceitar a música como arte, lembrando daquela bagagem teórica que deveria ser depois. Por isso, quando você estuda harmonia funcional de cara, você estuda os padrões. Não existem pessoas que você conhece que tocam de ouvido sem ter nunca tido uma aula ou um professor. E as pessoas acham que é autodidata, que é aquilo que tem dom e aquela monte de coisa. Na verdade, elas enxergam padrões dentro da música e esses padrões são os benditos padrões retirados do campo harmônico, que tem funções harmônicas, que é o que eu tanto falo e chamo de harmonia funcional básica. Isso, o seu Zé que toca lá no churrasco, eu chamo de seu Zé, porque é um personagem que eu criei, mas pode ser um menino, pode ser uma mocinha, uma adolescente, uma senhora, um senhor. Aquele senhor que vai lá na igreja, toca um arroz com feijão, mas ele consegue segurar a onda e fazer acontecer, enquanto muitas pessoas estão lá presas e escravas das pastinhas, porque foi um efeito inverso. Quando colocaram teoria demais, você não aceita a parte artística e está sempre com medo, na sombra do medo. Quando a gente toca um acorde, muitas pessoas, eu falo isso porque eu estudei dos dois jeitos, os dois lados da moeda. Quando eu fazia um sol, quando muita gente faz um sol, já vem a estrutura pronta na minha cabeça. Essa estrutura é treinada. E junto com a estrutura de harmonia, essa conexão de acordes, que eu já sinto isso, antes de eu pegar na teoria, porque a teoria vem depois, para você dar nome nos boizinhos, organizar a casa e nomear tudo. É nomenclatura. Eu senti isso primeiro. Depois eu estudei bastante teoria, mas tudo balanceado. E quando eu senti, além de eu... Olha só o efeito colateral. Além de eu entender perfeitamente a harmonia funcional, como que funciona os acordes, como que se conectam. Eu sei qual que é o próximo acorde, eu sei tirar a música de ouvido, porque eu entendi os padrões. E é o que você deve saber. O efeito positivo, que vem de brinde, que você ainda vai ter um bônus, é que quando você toca sem olhar, você sente mais a música e a sua expressão, sua performance, o jeito de tocar é mais artístico, tem aquele feeling, é uma pegada.
tem mais groove. Porque eu só estou preocupado com a música, com o som. Não estou preocupado com leitura, gastando processamento para trabalhar isso. Por que que as pessoas usam a parte teórica para poder ir para o próximo nível? Depois que você já tem um domínio de harmonia funcional básica. Não querem te mostrar esse lado musical, que é o que vai fazer com que você evolua 3 anos em 3 meses e fique com total liberdade para se desenvolver mais rápido. E a grande sacada está aí. Por isso existe Seu Zé, sim, o meu personagem. Ele precisa de teoria? Claro que precisa. Ele precisa ir para o próximo nível. Porque se ele ficar na zona de conforto, ele vai saber só aquilo lá. Mas já tá legal, eu já honro, Seu Zé. Eu comecei assim. E quando você começa assim e quer ir para o próximo nível, você tem que estudar teoria. Mas é tudo um balanço. Harmonia funcional é essencial para tudo, para quem está começando, para quem é intermediário e para quem é avançado, porque existem vários níveis de harmonia funcional, né? Depois a gente parte para dominantes individuais, cadências, modulações passageiras. Não estou querendo criar nada de complexo ou sensacionalismo, mas sim te mostrar que existe um caminho correto de estudo para essa evolução acontecer e não ficar dependente de cifras, onde você chega com o teu professor e ele fala: qual a próxima música que você quer tocar hoje? Qual o solinho que você quer pôr o dedo? Aí você fica lá na tablatura, seguindo por 5, 10, 15, 20 anos. Tem gente que me reporta 30 anos não saber por que tá pondo o dedo naquele lugar. Sendo que isso tem que acontecer no primeiro dia. O seu professor no primeiro dia, o seu instrutor deveria já te mostrar essa matéria para que você já tenha essa perspectiva artística e tudo que você faça no seu instrumento, no violão, na guitarra, aconteça de forma prazerosa. Vai dormir com vontade de tocar e acorda com vontade de tocar. Não como um compromisso, um peso, aquela coisa matemática, onde o teu sonho vai por água abaixo e teu violão ou guitarra vai pro OLX. Só que aí eu só tocava se eu tivesse a pastinha. Se eu não tivesse a pastinha, eu não tocava nenhuma música. Eu não conseguia tocar. Eu tinha que ficar olhando a cifra e tocar. E hoje eu já consigo tocar várias músicas sem precisar olhar na pastinha. Apenas com os ensinamentos que o método relâmpago, que o Doni criou, né? E agora, nesse terceiro passo, eu quero te provar na prática que tudo isso que eu estou te falando é possível, sim, a evolução de 3 anos em 3 meses. Dando um exemplo aqui no Flipchart, que eu vou pegar agora, de uma matéria que muitas escolas e conservatórios demoram entre 9 meses, 1 ano ou até mais, ou nunca ensinam isso para você. Como montar centenas de acordes. E eu vou te mostrar que nesses 9 meses, 1 ano ou nunca, é possível aprender em 15 minutos. Então foque muita atenção no que eu vou falar, que você vai ver que o braço do instrumento, ele é um mapa simples que você pode, mesmo você começando agora, dos primeiros acordes, você vai aprender como é possível montar centenas de acordes, não decorado, sem depender de dicionários de acordes, mas sim de uma técnica que eu chamo de totem. Marca aí, ó, totem. Totem é essa sacada que vai fazer você evoluir aí 9 meses, 1 ano, em 15 minutos, tá? Começando do zero também, Doni. Centenas de acordes, meu Deus. Sim, sou intermediário, eu já toco, eu já faço centenas de acordes. Então você vai passar para milhares de acordes, que existem mais de 4, 5 mil acordes. Vou te mostrar a receita. Como que se pega o peixe, como que se pesca. Não vou te passar um PDF com 5 mil acordes. Eu vou te passar a receita, como que se monta isso no braço inteiro do instrumento. E eu vou cronometrar no relógio 15 minutos. Antes eu vou fazer uma preparação para que você entenda do assunto que eu vou te ensinar, que é para sempre. O que você vai aprender agora é para sempre. Vou pegar agora o Flipchart. Bom, então vamos lá. Como montar centenas de acordes. Daqui a pouco eu vou cronometrar e a gente vai fazer isso na prática. Acordes maiores, como que se chega em qualquer acorde maior, menor. Dissonantes, nossa, aquele acorde, até aquela galera que já toca no barzinho, que já toca na igreja, o cara já é bom no negócio. Quando
topa com esses acordes aqui, falando, meu Deus, onde que é que monta? Preciso de um gráfico, algo que me mostre como que monta esses acordes. A grande sacada é que eu vou te mostrar como que monta acordes dissonantes. Olha que louco. Então, você tem que prestar muita atenção. E é o que eu chamo também de extensões. Lá 7 com 13, Dó com nona, Lá sustenido menor 6, Ré menor 7, Mi com 4, 7, 9, Si bemol menor com 11. Nossa, o que é 11, 9? Que é isso? Loucura que é essa? Quinta aumentada? Meu Deus! Tem gente que, mesmo estudando aí anos e anos, é meio que dependente de algum dicionário, nem que for um aplicativo, para montar esse acorde aqui, senão não toca. Ou desiste da música. Mas da agora para frente a gente vai mudar esse cenário. Vamos fazer o que eu fiz agora. Virar a página. E é chamado de Totem. Totem, esse nome que eu criei, é uma matéria que está dentro da plataforma Relâmpago 3.3. Matérias como essa, atalhos e sacadas como esse, estão dentro da plataforma 3.3. Como que vai funcionar isso aqui? É uma sacada, como eu já disse, faz 27 anos que eu dou aula. Só 27 anos de dando aula, descobri uma forma de ensinar rápido os alunos através de uma organização vertical dos intervalos musicais, das notas. E todas as notas que você faz, existem possibilidades de você mexer em algumas delas e criar um novo acorde. O grande problema é que as pessoas não sabem o que mexer, onde mexer, o porquê e o que acontece se mexer. E esse mapa você vai aprender agora. Todas as notas dissonantes possíveis na cara. Você vai saber como montar. Truque na movimentação dos dedos. Tá? Para formar várias combinações. Novos acordes. Você vai conseguir aprender todas as possibilidades de montar centenas de acordes. Tá? Estou falando centenas por baixo. Mas as possibilidades são tão grandes. Meu Deus, você vai ver isso na prática. Acorde no braço todo. Não é só na primeira região, nas 3 primeiras casas. Você vai avançar no braço inteiro e montar todos aqueles acordes da primeira página em qualquer lugar do braço que você quiser. Acordes maiores, tá? Abreviados menores, com nona, com sexta, nona aumentada, nona menor, que eu não coloquei aqui. Quinta aumentada, 13ª, 11ª. Ah, tá aqui nona menor, nona aumentada. Tá? A receita que vai ser inesquecível. É algo que você vai ter na cabeça e é um aprendizado que ninguém te tira. E também como você vai poder fazer arranjos com isso. Não só poder pegar uma música que já tenha esses acordes e saber identificar, mas como você pode usar esses acordes nas músicas que não tem. Para quê? Para que a música fique mais sofisticada, mais bonita, mais arranjada. É o que muitos músicos fazem e as pessoas ficam de queixo caído. Princípio básico, tá? Todos os acordes são formados com notas de uma escala. Guarde isso na cabeça, tá? Então eu tenho a escala de Dó. E quais são essas notas? Sempre a primeira, terceira e quinta. Se eu tenho a escala de Sol, sempre a primeira, terceira e quinta. 1, 3, 5. 1, 3, 5. 1, 3, 5 é a formação do acorde. Cante uma música 1, 3, 5, vai dormir pensando no de 1, 3, 5. Porque toda a formação de acorde é formada pela primeira, terça e quinta. Tanto é que lá atrás, naquela folha, não existe acorde com 3, acorde com 1. Dó 1 não existe, Dó 3, a não ser que seja para uma marcação em outro sentido, marcação C3, que não é acorde, tá? Falando em acorde. Não existe Dó 5. Existe a galera que faz o bicorde lá, mas a gente está falando da formação básica do acorde, é 1, 3, 5, tá? Sol, 1, 3, 5. Escala de Ré, 1, 3, 5. Então, formando o acorde de Dó, eu tenho Dó, Mi e Sol. A primeira, a terceira e a quinta. Dó, Mi, Sol. Se eu for formar um acorde de Sol, Sol, Si e Ré. Sempre intervalos de terça. Não muda nunca. A grande sacada é que sobram notas.
Essas notas que sobram são chamadas de extensões ou dissonantes. Olha aqui, ó. A oitava é a mesma coisa que a primeira, tá? Dó é dó e é a primeira fundamental, é a mesma coisa que a oitava. Mas a gente tem as extensões aqui. As extensões que popularmente a galera chama de dissonantes. Doni, eu tô começando agora do zero. Você não imagina que você vai entrar num portal, se você vai ser teletransportado para o futuro. Você vai avançar muito mais que muita gente que toca há anos. E você que já toca vai ter de bandeja uma sacada que vai te economizar muitos anos de estudo. Muito tempo. Às vezes eu falo muitos anos porque conheço centenas de pessoas que nem sabem isso que eu estou falando agora. E você já está na frente. Bom, então eu tenho aqui o que a gente chama de dissonantes ou extensões. Dissonantes ou extensões. As notinhas que sobraram sem ser as notas fundamentais, principais do acorde, que é do, mi, sol, as notas segunda, quarta, sexta, sétima são extensões ou as famosas dissonantes, tá? Agora no caso da escala de sol, a gente tem, né, sol, si e ré, que são as notas sol, si e ré, tá? Que são as notas principais da formação de acorde, né? No caso do sol. Eu acrescentando, se eu quiser acrescentar uma nota Fá, tá? Eu escrevo o número 7, que representa a nota Fá. Então é uma dissonância que eu estou colocando aqui. Então, o próprio acorde Sol, G, quando você escreve a cifra G, já tem Sol, Si e Ré lá dentro. Tá? Não vai ter Sol com 3, Sol 1, entendeu? Então, Sol, Si e Ré, já sei que é o G, né? A cifra G. Agora, quando eu quero qualquer outra nota da escala, eu acrescento o número referente à extensão, referente à dissonância. Tem um detalhe, por exemplo, quais são as dissonâncias? Deixa eu trocar de caneta. As dissonâncias serão o Lá, né? Como eu já falei, a quarta, acorde com sexta, sétima. Uma coisa, um adendo aqui, é que, por exemplo, no acorde de Sol, ó, Sol, Si e Ré, a segunda a gente não chama de segunda, a gente chama de nona. Por que nona? Quando eu monto um acorde de Sol, olha que interessante. Olha que interessante. Se eu for alterar para Lá, eu estou alterando o baixo, que é a fundamental, a primeira fundamental. Que inversão já é outra situação. E o que a gente faz? Eu dei um exemplo aqui, ó. A gente tem, ó, a escala, né? A escala infinita. Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, ó. Repetiu o oitavo. Aí vem Lá, que é a nona, tá? Que é mesmo Lá, que é a segunda. Então, nona e segunda é a mesma. Então, quando eu quero uma nota Lá, em vez de eu escrever segunda, eu coloco nona. Então, eu vou ter um Sol com nona. O que mais? Então, eu vou fazer uma tabelinha aqui para você, ó. Então, eu tenho acordes com sétima, né? Tenho um acorde com nona, tenho um acorde com quarta, tá? Eu vou dar exemplo na prática já. Com quarta, que extensão mais? Sexta, acorde com sexta. Mas olha que interessante, se eu pegar esse Dó aqui e oitavar, lá na frente, ó, 9, 10, 11. Então, 11 é igual a 4. Então, ó, 11 é igual a quarta. E aqui, ó, 6 é igual a... Cadê aqui? Saí fora aqui. 6, que é o Mi, é igual a 13ª. Então, 13ª e 11ª. Então, 6 e 13. Tá? Basicamente, ó, isso aqui já clareia bastante. Tá? Extensões com sétima, com nona, quarta e 11ª é a mesma nota, só que oitavada. Imagina ela mais aguda. Tá?
E a sexta, opa, escrevi errado aqui, ou 13ª, tá? Ou 13. Então pode ter acorde lá, ó. Por exemplo, um sol, né, com 7 e 13. Por que esse 13? Que pode ser a sexta lá na frente dobrada. Geralmente a sexta, a 13ª entra quando tem uma nota 7 junto, tá? Do resto, maior é sexta, quarta, nona. Então, resumidamente, as extensões e as dissonantes são essas notas aqui, tá ok? É muito mais simples do que a gente imagina. Tem gente que estuda de pedacinho, pedacinho, e demora anos. Demora anos para entender e pôr em prática, porque as combinações são muito grandes, tá ok? Próximo passo. Então agora totem na prática, no instrumento. Vamos ver como é que vai funcionar. Pega seu instrumento, seu violão, sua guitarra, e a gente vai fazer junto para você encontrar isso de maneira instantânea. Antes de tudo, tá? Só uma pincelada. O totem são as notas do acorde que você faz, né? Você faz o Mi, você faz o Lá, você faz o Sol, o Dó, o Ré. Esses acordes têm uma ordem que, ao longo do tempo, eu chamei de totem, que está dentro da plataforma, né, como eu já disse. E essas notas são sobrepostas. E existe um padrão que faz com que você economize tempo. É uma sacada, é um pulo do gato. Então esse padrão, que é um padrão matemático, que é isso aqui que eu vou te mostrar agora, que se repete o tempo todo e no braço inteiro do instrumento. Eu vou dar exemplo aqui no acorde de Ré, no acorde de Lá, que são os acordes na primeira casa, mas de Fá. Mas se você arrastar para o braço inteiro, vai carregar o mesmo padrão. Isso que é o interessante, porque se você sabe onde é que tem uma terça, você move um dedinho e você tem uma quarta. Acorde com quarta em qualquer lugar. Sabendo onde que está a terça no braço do instrumento, poxa vida, você monta acorde com quarta rapidinho. Esse reflexo, em vez de você ficar procurando desenhos lá, o dicionário de acordes para montar um acorde com quarta, que é a coisa mais simples que tem. E eu vou mostrar através dos shapes, dos desenhos e das posições. Bom, como a gente sabe, todo acorde é formado pela primeira, terceira e quinta notas da escala. E a oitava, tá? Que a oitava é a primeira, a mesma nota. Então, olha só, preste bem atenção para nunca mais esquecer isso. Tônica, que é a primeira fundamental, quinta, oitava e terça, tônica, quinta, oitava e terça, tônica, quinta, oitava e terça, tônica, quinta, oitava e terça, é um número que você vai usar para fazer arpejo, para montar qualquer acorde que você quiser, centenas e centenas de acordes. E essa estrutura, esse totem 1, tá? Ele tá presente no shape de Ré, de Mi, de Fá e de Lá e de Si. A gente tem 7 shapes, né? Uns são repetidos. O de Dó e de Sol tem uma exceçãozinha que eu vou deixar para o final. Mas só com esses shapes aqui, Ré, Mi, Fá, Lá e Si, você vai conseguir montar muitos e muitos acordes. O que você tem que decorar de cara, eu vou cronometrar agora, 15 minutinhos, que eu vou passar essa sacada, que vai ser você entender essa parada aqui, ó. Tem que estar na tua mente. Tônica, quinta, oitava e terça. Tônica, quinta, oitava e terça. Tônica, quinta, oitava e terça. Um adendo, só para eu virar a página aqui. É que tem acordes como, por exemplo, o Ré. O Ré tem tônica, quinta, oitava e terça. Porque ele é um acordezinho que pega 4 cordas, ó. Tônica, quinta, oitava e terça. Tônica, quinta, oitava e terça. É essa sacada que você vai decorar. Se eu faço um acorde de Lá, ó. Tônica, quinta, oitava e terça. Tem mais uma aqui embaixo, o Mizinho, ó. Quinta. Então, há acordes que usam 5 notas. E o Mi, por exemplo, ó. Tônica, quinta, oitava e terça. Quinta e oitava. Quinta e oitava. Então, acordes que usam mais
mais cordas, tá? Tem uns que usa 4 cordinhas como Ré, então vai ser tônica, quinta, oitava e terça. Tem uns que usam 5, tônica, quinta, oitava e terça e acrescenta a quinta. Mas a musiquinha tônica, quinta, oitava e terça não pode esquecer. E os que tem mais uma ainda, né? Tônica, quinta, oitava e terça, quinta e oitava. Tônica, quinta, oitava e terça, quinta e oitava, desculpa a minha letra. Olha só para ter agora o que eu falei visualizado, tá? Bate uma foto aí, um print. O que eu falei, tônica, quinta, oitava e terça. E essas duas que sobraram é sempre do Ré, Mi, Fá, Lá e Si. Então o Ré, ó, quando eu faço o acorde de Ré, ó, tônica, quinta, oitava e terça. Ela fica meio esparramado de assim, mas você contando por cordas, segue o totem. A corda que você vai levar em consideração. Se eu faço um misão, ó, tônica, quinta, oitava e terça. Quinta e oitava. Então, aqui, ó. Tônica, quinta, oitava e terça. Tá? Aí vem quinta e oitava. Tônica, quinta. Agora eu faço o Fá, mesma coisa. Tônica, quinta, oitava e terça. Se eu fizer Fá sustenido, tônica, quinta, oitava e terça. Se eu for andando no braço inteiro, eu vou ter tudo isso na prática, ó. Tônica, quinta, oitava e terça. Tônica, quinta, oitava e terça. Aí, ó, a quinta e oitava. Se eu fizer aqui, ó, tônica, quinta, oitava e terça. Tônica, quinta, oitava e terça. Essa é a sacada. É a sacada do pulo do gato. Se eu fizer Si, se eu fizer onde eu for. Aqui, ó, tônica, quinta, oitava e terça. Vamos pro desafio, então? Então vamos lá. Vou cronometrar. Vou fazer isso aqui em 15 minutos, tá? 15 minutos para você montar centenas e centenas de acordes. Então, cronometrando. Valendo. Tônica, quinta, oitava e terça é o que tem que ficar na tua cabeça, né? O meu aluno andava pela casa, tônica, quinta, oitava e terça, a esposa dele falou, você tá maluco? Aí ele falou, pô, foi nessa hora que eu consegui decorar tudo isso. Então, ó, eu vou começar com a parte A e vou dar o exemplo de Ré, como eu falei, com 4 cordinhas, tônica, quinta, oitava e terça. Toda vez que eu pegar a terça e abaixar meio tom, abaixar para lá, meio tom, eu vou ter uma terça menor. Aí com isso eu vou fazer com que o meu acorde fique menor. Então você vai aprender o acorde maior, menor e com as extensões e dissonantes. Ó, tônica, quinta, oitava e terça. Abaixa o meio tom, o acorde fica menor. Olha a sacada. Ok? Abaixando a terça agora, em vez de meio só, um tom, eu acabo tendo, é uma régua, pense na régua, eu acabo tendo um número 2. Só que lembra que eu acabei de falar que não usa 2, usa nona. Tá, vou colocar o 2 aqui embaixo para você lembrar que, ó, 3 menor e 2. Então, vira um acorde com nona. Então eu teria aqui um Ré com nona adicionada. Como é que seria na prática? Ré. O que acontece, ó? Eu não consigo pegar esse dedo 2 e jogar lá para trás. Por isso que você tem que pensar na liberdade musical, sem regras. Você pode trocar os dedos sempre a hora que necessitar, colocar as extensões. Abaixo o meio tom aqui, ó. O dedo 1 vem para cá, eu tenho um acorde menor. Agora abaixo a terça menor, vira 2, que eu chamo de nona. Que é muito usado no pop, rock, gospel, sertanejo. Muito bonito. E o som da nona é um som brilhante, é um tempero que você pode colocar em qualquer música que vai dar certo. Fazendo o contrário, agora aumentando a terça meio tom acima, para cá agora, ó. Matemática, régua, eu tenho uma quarta, e essa quarta é a famoso sus4. Vou colocar até em vermelho aqui, ó. Quarta ou sus4. Por que sus4? Porque eu suspendo a terça. Não dá para ter a terça e a quarta
na mesma corda, ó. Terça tá aqui, quarta. Se eu apertar aqui, eu cancelei o som de trás. Por isso que chama sus, de suspender, de tirar, ó. Ré, ó, tônica, quinta, oitava e terça. Tônica, quinta, oitava e terça. Aumentou meio tom, quarta, ó. Terça, quarta. Quarta, terça, terça menor e nona. Tá vendo? Só na parte A, só na cordinha de baixo. Então eu posso fazer introduções, arranjos. Olha que louco. Dá para brincar à vontade com esses acordes. E todos os acordes vão seguir o mesmo padrão. Por isso que o totem é como se fosse um gabarito que você arrasta para o braço inteiro. E não precisa decorar nada e nem fazer conta. Porque é um gabarito. Tá ali, ó. O totem é essa estatuazinha aqui, ó. Que não muda nunca. Se eu aumentar a terça agora um tom inteiro, teria uma quarta aumentada. Que é um som meio maluco, um som meio... Escuta. Ó. Quarta aumentada, ó. Exótico, coisa indiana, coisa de novela, sabe? Quando muda a cena. Então esse som com quarta aumentada você vai saber onde que está no instrumento, tá? Bom, conseguimos a parte, no entendimento dessa parte, tá? Também pode ser 11ª, tá? Dependendo da situação, a gente usa como 11 aqui. Então, tá? O totem no acorde de Ré, você tem, ó, a baixa vira terça, a baixa aqui vira nona, quarta. Então, ó, tônica, quinta, oitava e terça. Fica esparramadinho desse jeito no braço do instrumento, mas é na vertical que você tem o totem. Memorizou isso aí? Distribuição padrão dos intervalos das notas. Bom, vamos para a parte B. Já que a gente sabe que aqui o acorde fica menor e aqui a gente tem uma nona. E aqui a gente tem uma quarta, tá? E aqui quarta aumentada. Bom, como que funciona o B? Mesma coisa. Se eu tenho aqui uma oitava, eu tenho aqui na frente, depois do 8, uma nona. 9. Só que é meio chatinho fazer esse Ré com nona. Mas depende da situação. Se tiver um capotraste, ou um solo, um arpejo, alguma coisa. Ó, tônica, quinta, oitava. Agora estou mexendo na segunda linha. Segunda corda, que é o B. Tônica, quinta, oitava. Nona. Olha aqui. Eu teria que fazer assim, ó. É o mesmo que aquela nona que eu fiz antes, tá? Só para conhecimento. Aqui seria uma nona menor, tá? Aumentar apenas meio tom, a gente teria uma nona menor. Essa nona menor, assim, num acorde maior, ela soa meio estranho. Você vai até achar. Mas em acordes outros acordes que você for fazer, você vai saber construir o acorde e vai acostumar com a sensação que essas extensões causam. Voltando à oitava, agora eu vou abaixar a oitava meio tom, porque, ó, 9, 8, o que vem? 7. E a gente vai ter duas sétimas, dois tipos de sétima. A sétima maior e a sétima menor, que a gente usa no dominante, ó. Quando eu abaixo a oitava um tom, vem aqui para a sétima menor, que usa nos acordes que prepara. Quando eu abaixo a oitava só meio tom, eu tenho a sétima maior, ou escrito assim, com um sinalzinho de mais, que é um acorde suave. Olha que louco. Um acorde que causa tensão, que é o dominante, e um suave. Só pegar a oitava,
Ó, tônica, quinta, oitava. Isso é de praxe. Tônica, quinta, oitava. Abaixa meio tom, sétima maior. Como é que eu vou abaixar? Tocar todo mundo junto? Tem gente que faz assim, mas é mais fácil na pestaninha. Ré com sétima maior. Tônica, quinta, sétima maior e terça. Olha como é que o totem já entrou uma extensão no lugar da oitava. Se eu abaixar pra cá, fica tônica, quinta, sétima e terça. Ó. Oitava, sétima maior, tô seguindo a régua. Sétima menor, vira o dominante. Aí eu tenho, ó, Roberto Carlos. Sétima maior. Abaixo mais meio tom. É necessário a mudança dos dedos. Porque como é que eu vou pôr esse dedo aqui, ó? Tônica, quinta, oitava. Essa oitava lá atrás. Então eu tenho que fazer uma mudança. E continuar apertando os outros dedos no mesmo lugar. Espera que a vida seja feita de ilusão. E se eu quiser abaixar mais, ó? 7, vem o quê? 9, 8, 7, 6. Rita Lee, que usa muito esse acorde bonito, ó. Se Deus quiser. Eu não lembro muito bem a música, mas veio na cabeça essa melodia. Então você sabe que aqui você tem uma sexta. Olha que barato. Doni, posso misturar acorde menor com sétima maior em cima, mudando as notinhas de baixo com as de cima? Claro! Aí vai começar a construir lá. Ré menor com sétima maior. Olha a piração. E as combinações são muitas. Se eu for ficar aqui falando, a gente passa uma semana tendo novas combinações. Tônica, quinta, oitava e terça é a grande sacada que você tem que ter. Tá ok? Bom, abaixando um tom e meio, eu tenho a sexta. Show de bola. Parte B concluída. Parte C. Vamos mexer na quinta. A quinta é muito legal também. Tônica, quinta. Já vou mexer nela. Tônica, quinta, oitava e terça. Tônica, quinta. Então, ó. Tônica, quinta. Se eu vou aumentar a quinta, ó, aumentando a quinta, meio tom, você tem uma quinta aumentada. Então eu vou ter aqui, ó, aumentada, a quinta aumentada. Aproveitando, aumentando ela um tom, eu alcanço quem? A sexta. Então, ó, tônica, quinta, aumento a quinta, ó. É ruim fazer isso aqui, ó. Aí eu tenho que trocar de dedo. Garoto, eu vou pra Califórnia. Lulu Santos. Olha que bonito. É um acorde que causa, ó. Garoto, eu vou pra Califórnia. Se eu colocar a sexta, ó. Sexta. Tem que mudar de dedo também, porque esse dedo aqui não vai lá. Então troco, ó. Zé Ramalho. Olha que louco. Vocês que fazem parte. Quinta aumentada dessa massa. Se Deus quiser. E tá ali também. Banho de sol, banho de sol, banho de sol. Depois do 6 vem 7, ó. Olha que louco. Tudo pode. Isso que é louco. Tudo pode. Você usando esse... Aqui vai ter bemol 5, que é usado mais em acordes diminutos. E aqui a gente vai ter quarta. Tá mapeado o nosso totem. Eu dei exemplo em Ré, mas qualquer outro acorde, como por exemplo o Lá, é a mesma coisa. Veja, Lá... O Lá usa 5 cordas, então eu vou ter aqui, ó, tônica, quinta, oitava e terça, mais uma quintinha. E essa quintinha, você sabe que ela pode ser quinta, aumentada, sexta, e assim vai. Aqui o acorde pode ficar menor, aqui a gente pode ter uma quarta, aqui pode ter uma nona. É a mesma coisa, não muda nada. Então se eu tiver, ó, Lá, tônica, quinta, oitava e terça, quinta. Aumento meio tom a quinta,
quinta aumentada. Garoto, eu vou pra Califórnia. Outro tom, ó. Lá com sexta, ó. E assim vai. Lá menor, abaixei a terça. Tônica quinta, oitava. Terça menor e sexta, ó. Posso montar. O que mais? Se eu abaixar a terça mais ainda, eu chego na segunda. Mas a segunda a gente chama de nona. Então eu vou ter Lá com nona, ó. Lá maior, abaixo a terça. Não dá pra jogar o dedinho lá atrás, eu mudo, ó. Lá menor, Lá com nona. E dá pra fazer Lá com nona misturada com o outro. Lá com nona, Lá menor com nona. E assim vai fazendo toda essa mesclagem. Um minutinho para eu finalizar. A gente tem tônica, quinta, oitava e terça. Quinta e oitava. É o totem, que não muda nunca. Se eu pegar em Mi ou Fá, eu vou ter aqui, ó. Tônica, quinta, oitava, terça. Aumenta o meio tom, vira quarta. Garth Brooks. Se eu levar lá pra lá, ó. Ah, quero abaixar a terça. Fica menor. Sol. Não sei nem se é o tom, ó. Zezé. Olho em meus olhos, sinto o coração bater. Então, sexta aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Tônica, quinta, oitava, terça, quinta e sexta. Finalizou. Você tem o totem na mão e o tempo bateu em ciminha. Era isso que eu queria te mostrar. Simplesmente assim, pega o gabarito e arrasta. Doni, e o Dó e o Sol? É a mesma coisa. Só que aqui, ó, tônica, terça, quinta, oitava, terça e oitava. Quando é o Dó, tem 5 cordas. Quando é o Sol, usa 6. Só que o quê? Treine depois de dominar o totem 1. Porque fica fácil. Você não embanana. Porque o totem 1 dá para você detonar o braço do instrumento inteirinho. Tá? E isso aqui é menos usado. Bem menos mesmo. Depois do totem 1, que você já pegou lá 90% da estrutura, isso aqui é café com leite. Então, você tem aqui o mapa, mas não usa agora. Só depois. Combinado? Quarto passo, repertório âncora. Meu Deus, tem muita gente que me pergunta como é o repertório âncora. O repertório âncora é uma das ferramentas mais eficazes que eu já vi em 27 anos dando aula. No repertório âncora, que está dentro da plataforma 3.3, eu ensino como é possível você criar um repertório para se livrar das cifras. Entender campo harmônico de verdade, na prática. Eu sempre faço a analogia com a galera que treina futebol, que corre em volta dos cones, que fazem aqueles exercícios, treina bater escanteio, enfim, treina. É como uma pessoa pegar campo harmônico, olhar para o campo harmônico, fazer exercício, estudar teoria, mas não joga o campeonato. E essa grande parada do repertório âncora é como você jogasse um campeonato inteiro, todos os jogos. Leva falta, faz falta, leva gol, leva cartão amarelo e joga as oitavas de final, quarta de final, semifinal e aquela coisa toda. Joga um campeonato inteiro. Jogando o campeonato inteiro você sente tudo como repertório âncora. Para entender campo harmônico é preciso, no mínimo, você ter um repertório com 30 músicas, onde eu ensino passo a passo como decorar as frases e fazer conexões entre as cadências, as progressões harmônicas. Aí você começa
colocar em prática, né? Outra analogia, quem lê um livro para aprender a nadar é uma coisa ridícula. Eu vejo pessoas há 30 anos tocando com cifras sem entender a conexão que existe. E vem aquela pergunta: Doni, qual que é o próximo acorde? Como eu sei qual que é o próximo acorde? Que hora que muda? E as pessoas não percebem isso porque estão presas nas pastinhas. Presas e não conseguem ouvir o campo harmônico fluir. Não joga o campeonato, fica só no treino. É como se você tivesse andando com bicicleta de rodinhas depois de muitos anos. Vamos pensar que a rodinha da bicicleta, para quem está começando, se você está começando agora, é natural que você olhe para as cifras. É como se fosse a rodinha da bicicleta. E você vai evoluindo, vai evoluindo. Chega uma hora que você tem que tirar a rodinha da bicicleta e montar um repertório onde você, estudando o campo harmônico paralelo a um repertório, você começa a analisar as músicas e fazer comparações com o campo harmônico, com a harmonia funcional, com toda essa estrutura. Aí a galera lá da plataforma, é engraçado que pessoas, teve até uma aluna com 30 anos estudando violão, passou por 5, 6, 7 professores, não conseguia tocar sem pastinha. Quando ela chegou na música 17, ela reportou para mim: Doni, eu tô começando a entender tudo agora. Clareou para mim. Era o sonho que eu sempre tive. E não precisa ser 17 não, às vezes com 14 ou 15 músicas. A hora que chega 15 músicas, cai as fichas. A galera começa a entender as conexões, as cadências. E é fantástico o resultado. Quando você chega na 15ª música, as fichas caem e a velocidade para você chegar em 30 músicas é muito mais rápido. E a hora que você tem essa liberdade, nunca mais você vai querer olhar para as cifras. Bom, pelo menos no sentido de ficar dependente. Às vezes a gente vai tirar uma música nova, vai fazer uma releitura, compor, criar e assim vai. Mas dependência, jamais. A hora que você chega nesse número aqui, através desse estudo, acaba criando uma musicalidade. Você sente a música, sente as progressões, você fecha o olho, sente o som do instrumento. É outra realidade. É uma realidade que eu vivi quando eu comecei a tocar. Como muitas pessoas que você vê por aí que toca sem precisar, nunca teve uma aula, nunca teve um professor. Claro que ela aprendeu o básico, mas o que fez ela dominar o instrumento foi a não dependência da cifra. Como não depender de cifra? Ela não começou estudando teoria. Ela pulou na água. Ela já entrou jogando campeonato. Não ficou lendo o livro como se nada. Já entrou no repertório âncora. E o repertório é fascinante. É uma das ferramentas mais poderosas que existe dentro da plataforma Relâmpago 3.3. Esse método mudou a minha vida quando eu comecei a praticar o violão seguindo. E com o professor Michael Doni eu consegui entender como utilizar os ritmos nas músicas. Está sendo muito bom para mim. Há mais de 10 anos venho tentando. Eu era dependente das cifras da pasta. Hoje eu já consigo, estou na 20ª música do repertório âncora. Eu estou muito feliz por estar conseguindo este resultado através desse método. Conheci através do YouTube o professor Doni, gostei da explicação dele, me inscrevi no método Relâmpago e hoje eu toco 22 músicas, porque o professor Doni, ele tem muita didática, ele conhece muito, toca muito, domina o instrumento, é muito justo com os alunos e a equipe dele é maravilhosa e eu consegui aprender. Eu faz 30 anos mais ou menos toco violão, mas fiquei preso nas cifras e nas pastinhas. Até que decidi buscar ajuda e aqui encontrei o professor Doni. O professor Doni, encontrei ele em internet e comecei a acompanhá-lo. Gostei muito realmente como ele ensina, com a simplicidade que ele ensina e o carisma que ele tem é sensacional. E tudo isso faz você
sentir vontade de aprender. E para nós que gostamos do violão, é sensacional realmente, é sensacional poder acompanhar uma música, poder tocar uma música e sentir os movimentos harmônicos da canção. É incrível realmente. Eu acho que, como eu pesquisei muito na internet, e eu acho que com o método relâmpago não tem. Realmente não tem. Com o Doni, estou fazendo já 4 meses que sou aluno da plataforma Relâmpago 3.3 e a evolução realmente se nota. É muito boa. Quinto e último passo: estudar o conteúdo certo na ordem certa. Essa frase seria a primeira frase que eu falaria pro meu filho se ele entrasse hoje para estudar música. Filho, ó, presta atenção. Se você quer evoluir rápido, você tem que estudar o conteúdo certo na ordem certa. Porque senão você pira e não sai do lugar. Fica rodando e trava. E é isso, exatamente isso que separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Isso é literalmente o que faz a diferença entre quem evolui 3 anos em 3 meses e quem não evolui 3 anos em 3 meses aprende de forma desordenada. E é mais perigoso do que não aprender. Eu digo isso porque aconteceu comigo. Eu fiquei 1 ano inteirinho estudando modos gregos no braço do instrumento e não saía nada. 1 ano inteiro, estudar o conteúdo errado é o vilão que faz continuar fazendo milhares e milhares de pessoas simplesmente desistirem do seu propósito musical, sem perceber. E aí, em questão de dias, o cara começa a tocar todo animado. Quando vai ver, ou tá viciado na cifra, ou tá travado há anos no mesmo nível, ou tá com o violão empoeirado lá em cima do guarda-roupa. E outra coisa, ou tá vendendo um instrumento lá na OLX de novo. Isso é terrível, é muito triste de verdade. E para finalizar, muita gente não sabe como que é e qual é o conteúdo certo e qual a ordem certa. E fica à mercê de algumas pessoas que são instrutores. E onde você é obrigado a confiar no que a pessoa fala. Pô, é o instrutor, é a autoridade que está me passando o conteúdo. E desde já você tem que ficar alerta para isso. Se você está tendo evolução, se você teve evolução até hoje, mediu isso. Será que você conseguiu encarar a música como forma de arte até hoje? Você sentiu, tem essa liberdade ou clareza mental? Sabe o que está fazendo no instrumento? Já teve aquele papo direto gostoso de tocar uma música, arrepiar, sentir saudade? Se você não está passando por essa fase, está no caminho errado. O conteúdo está errado e a ordem está errada. Então esse é o diagnóstico que você deve fazer para ver se você tá ou teve no caminho certo até hoje. Bom, tanto na comunidade do Facebook quanto no WhatsApp, muita gente já está me perguntando, e agora? Como eu faço para me aprofundar mais nisso? Como eu faço para dar o próximo passo? E o fato é que, sim, eu tenho uma solução que é justamente a plataforma Relâmpago 3.3. E eu procurei dar o máximo de conteúdo aqui, mas o tempo para eu passar esse conhecimento, esse caminho é limitado. Mais para frente eu vou falar mais sobre essa oportunidade. Por enquanto eu quero que você deixe o seu comentário lá na comunidade Facebook com sua maior dúvida. O desafio prático dessa aula é você postar lá na comunidade do Facebook qual ou quais dos 5 passos ensinados nesta aula são mais desafiadores para você evoluir de forma relâmpago. Então, você vai lá na comunidade e posta assim: hashtag desafio aula 2. Aí você escreve quais os passos são os mais desafiadores e por que eles são desafiadores para você. Eu e minha equipe iremos interagir e responder a maior
quantidade de pessoas possível. Na comunidade exclusiva do Desafio 3 anos em 3 meses, você vai receber o PDF completo dessa aula. E se você ainda não está no canal do Telegram, no canal do Desafio, entra lá também para receber conteúdos exclusivos e inéditos. A próxima aula vai ser a melhor de todas, a última peça do quebra-cabeça. E também eu vou te dar o download do mapa estrutural da plataforma Relâmpago 3.3. Mas como assim, Doni? O mapa da plataforma Relâmpago. E é isso mesmo, de verdade. Em um arquivo em PDF, você vai poder olhar por trás das cortinas e entender exatamente como ela foi desenvolvida e absolutamente tudo que ela entrega. Aí vai ficar ainda mais claro para você, porque qualquer pessoa comum, como muitos dos meus mais de 3.000 alunos, evoluem o equivalente a 3 anos em 3 meses. E é isso aí. Eu te vejo na comunidade do Facebook. E até a próxima aula. Eu comecei a tocar violão, a dedilhar, a bater algumas coisas com 16 anos e nunca me imaginei que eu podia me acompanhar cantando. Eu tenho violão há mais de 10 anos, sempre tentando aprender a tocar e até hoje não consegui aprender nada. Me passava vergonha porque eu não sabia os acordes, não sabia direito como bater no violão, ritmo, não sabia quase nada de ritmo. Eu tenho muito tempo de violão, cerca de 30 anos no mínimo, e eu só conhecia o braço de violão até a quinta casa. Com o método Relâmpago, eu deslanchei. Posso dizer que esses meses aí que estou fazendo, aprendi mais que em toda a minha vida mexendo com violão. Hoje eu consigo tocar na banda da nossa igreja. Hoje eu consigo tocar individualmente. Quando eu, no passado, antes de conhecer o curso do Michael Doni, eu apenas conseguia tocar junto com a banda e ainda acompanhando eles ali, passando um pouco de vergonha porque eu não sabia nem tocar direito. Mas o Doni, ele tem um método simples, fácil, prático e eficiente, que você não precisa decorar. Mas o quanto eu evolui, o bastante para escutar de pessoas que no início me pediam para ou toca ou canta, ou então para, não dá não, isso não é para tudo, tem que nascer com um dom. Eu já evolui bastante para escutar essas mesmas pessoas dizer: tu melhorou muito, canta aí pra gente. Fique sabendo, o sonho é possível. É possível. Porque vale a pena investir no seu sonho. Porque o meu sonho, ele não tem preço.